Qualquer ameaça de perda ou dano aos cabelos gera, na maioria das pessoas, preocupação e abalo na autoestima. Por isso, cada vez mais, a saúde e a estética se voltam para a prevenção e o tratamento da queda de cabelos. O que fazer quando você percebe que está com problema? Não adianta arrancar ainda mais os cabelos com nervosismo não, né? Esse é o nosso assunto de hoje no quadro Saúde em Dia com a dermatologista Pauline Lírio. Bom dia! Tudo bem, doutora? Andressa. Bom dia, tudo bom? Bom, quando você começa a perceber que tem algo errado, que você está perdendo cabelos? Então, todo mundo sabe que é comum cair cabelos, né, ao longo da casa, ao longo do dia. O que a gente tem que começar a notar? Uma queda esperada, normal, é de 100 fios por dia. Não adianta sair pela casa contabilizando quantos fios você perdeu, né? O que a gente pode fazer? Passar a observar se quando a gente acorda a gente encontra cabelos no travesseiro, porque durante o sono a gente não está manipulando os cabelos, encontrar cabelos em excesso pela casa ou no carro. Agora, durante o banho, durante o ato de pentear, é normal você encontrar mais cabelos, porque você está tracionando o cabelo, né? Você está fazendo um trauma ali no cabelo e ele pode soltar aqueles fios que já estavam para se desprender, para soltar. Quando você pega e puxa, assim, tem como saber, olha, saiu um fio. É normal? Isso é uma prática muito comum, né? As pessoas têm hábito de ficar passando a mão nos cabelos e, com certeza, pela manipulação excessiva, aqueles fios que já tinham uma tendência, que já estavam naquela fase de cair, que a gente chama de fase telógena, que é a fase onde os fios caem, aí eles vão se desprender mesmo, mas isso não é uma prática comum. O médico dermatologista, durante a consulta, pode fazer um teste muito mais específico, que a gente chama de teste de tração, dermatoscopia, que é olhar o cabelo, né, na sua raiz, olhar todo o fio, para poder identificar se essa queda realmente é normal ou não. Quando você começa a reparar que tem alguns pontos mais esbranquiçados, tipo o couro cabeludo aparecendo mais, aí é um sinal de problema. Sim, quando a gente encontra falhas no couro cabeludo, aí já é um sinal de mais importância para a gente identificar uma queda, né? Existem vários tipos de queda. Mas se você está encontrando rarefações, é importante que essa queda seja investigada. Não só com exames laboratoriais, mas como eu falei anteriormente, pelo médico, fazer o exame do couro cabeludo, porque tem vários tipos de queda e elas têm que ser identificadas para tratar adequadamente. Quando procurar um médico? Quando eu tenho que perceber assim, não, está na hora de procurar um médico porque eu estou perdendo mesmo. Então, nesses casos que você encontra muito mais cabelos, uma queda muito abrupta, mais do que o normal, mais do que o normal. Você faz a comparação. Você vê a sua escova, né? Ela tinha um padrão de estar com aquela quantidade de fios e, de repente, né, num período curto, ou então há muito tempo perdendo mais cabelos, assim, uma queda muito abrupta, é interessante você procurar um dermatologista para poder investigar. E o que provoca? Tem várias causas, né? A queda de cabelo, ela tem vários tipos, então não tem uma causa única. Mas a gente pode considerar fatores hormonais, né? Fatores nutricionais, fatores genéticos, como na calvície do homem, que também pode ser encontrada nas mulheres. Essa queda de cabelo já tem uma relação mais genética. Deficiência alimentar, né? Se você não tem uma alimentação saudável, com carência de vitaminas, nutrientes, principalmente essas pessoas que fazem dietas restritivas demais, com carência de proteínas, porque o cabelo, ele é basicamente formado por proteínas. Então, se você tem uma dieta que não é adequada, ela vai impedir a formação e um crescimento adequado dos cabelos. Tem alguma coisa que a gente pode comprar na farmácia que ajude a reter esse cabelo, não deixar cair, ou não? Ou tem que ter recomendação médica? Sim, é muito comum a gente encontrar os pacientes já vêm da farmácia já com algum remédio que o farmacêutico, uma indicação de um colega. Isso é um erro muito comum, porque às vezes você pode estar postergando um tratamento adequado. Começar a tomar remédios, vamos supor, remédios à base de complexos vitamínicos, e às vezes a pessoa tem uma alopécia que a causa não é por carência de vitaminas, você pode estar postergando um tratamento, você pode estar atrasando um tratamento adequado com coisas que vão auxiliar, por exemplo, numa calvície ou numa alopecia areata, que é aquelas falhas bem arredondadas, que às vezes as pessoas ficam com o cabelo lisinho, com o couro cabeludo bem lisinho. Então, assim, é ideal que procure primeiro um dermatologista para poder direcionar esse tratamento de acordo com a causa, que são inúmeras. Então, não adianta você focar em um tratamento que deu certo para algum colega, sendo que a sua causa pode ser outra completamente diferente. É verdade. É mais comum em homens ou mulheres? Depende do tipo de queda de cabelo. A calvície é mais comum em homens.
Já aquela queda que pode acontecer por estresse, por carências de vitaminas, por deficiências da glândula tireoide, né? Essas aí são mais, a gente chama de eflúvio telógeno, que é quando aumenta a fase de queda do cabelo, é mais comum em mulheres. Então, varia de acordo com o tipo de queda de cabelo. Mas, basicamente, fica nesses dois polos, né? As quedas mais comuns. E o que funciona mais? É passar alguma coisa ou tomar? Depende também do tipo de queda. Se for uma queda que depende de vitaminas, de nutrientes, é interessante suplementar. Se a pessoa não tem uma alimentação regrada, pode estar suplementando. Se for uma carência, por exemplo, de ferro, na anemia ferropriva, né, por carência de ferro, é importante você repor aquele ferro que ela perdeu. Então, o fato de você estar dando um nutriente auxilia, mas você pode complementar com produtos tópicos que também vão auxiliar. Na calvície, mesma coisa. Você pode passar tanto tratamento tópico e se a pessoa achar válido, ela pode também acrescentar o tratamento oral, o que é muito importante, principalmente nos homens, que a gente pode fazer um tratamento mais direcionado. É muito caro tratar a queda de cabelo? Todos os produtos dermatológicos, eles têm um custo um pouco mais elevado, mas se a gente conseguir filtrar exatamente a necessidade do paciente, a gente consegue deixar esse custo mais enxugado. Mas pode ser um tratamento caro, sim. E é prolongado? É para a vida inteira? Para quem tem queda frequente? Isso. Dependendo do tipo de causa, por exemplo, para calvície, pode ser um tratamento de longa data, no mínimo aí 6 meses para tratar. Dependendo, se for uma causa mais por estresse, por alterações nutricionais, esse período vai variar de acordo com a reposição dos nutrientes. Mas aí já é um pouco mais rápido. Não adianta a pessoa querer tratamentos milagrosos, tratamentos expressos, que isso não existe. Tem que ter um pouco de paciência, porque o cabelo ele tem um ciclo. Então a gente tem que respeitar esse ciclo. E é cada vez maior o número de mulheres aí que estão com queda de cabelos e tal, justamente por causa de estresse, de hormônios, como a senhora disse, né? Quando é necessário fazer um implante e quando dá para tratar essa queda de cabelo, essa calvície? Quem já tem a calvície, é possível ter o crescimento novamente do fio ou não? Só quando previne? Então, o que a gente sempre orienta é não deixar chegar naquele ponto que você já vai estar sem os fios, né? Quando a pessoa ela tem uma quantidade de folículos, né, que é aquele aparelhinho, aquele buraquinho que vai surgir o cabelinho, quando ele tem aquilo ali presente, a gente consegue recrutar. Então, é bom que a pessoa que tem essa necessidade procurar logo, para não deixar ficar tão tarde ao ponto de ser uma coisa irreversível. Quando fica liso já é difícil. Isso aí você também consegue identificar com a dermatoscopia. Quando a gente faz alguns tratamentos, tanto orais, tópicos, como tratamentos estéticos, a gente tenta brecar. Interromper aquela evolução que poderia chegar na necessidade de fazer um implante. Ou até mesmo para aquelas pessoas que já estão na fase de fazer o implante, é interessante fazer procedimentos e tomar medicações ou usar medicações, porque elas vão ajudar a estabilizar aquela queda. Então é importante que a pessoa esteja fazendo um acompanhamento, até mesmo aquelas que já estejam determinadas a fazer o implante. E o implante ele vai ser indicado, lógico, dependendo da necessidade do paciente, aqueles pacientes que já perderam muitos fios e que dali a gente não vai conseguir mais recrutar, já fez vários tratamentos. É a última fase. Seria uma opção final, né? Mas não quer dizer que a pessoa precise postergar também o tratamento por causa disso. Eu sei que nosso tempo acabou, mas eu só quero fazer mais uma pergunta, porque eu tenho muitas dúvidas, porque eu tenho esse problema de queda de cabelo e eu tenho certeza que muita gente aí em casa também tem. O meu pai é careca, né? Eu morro de medo, claro, eu não sei se eu posso ficar careca também, mas eu tenho bastante queda de cabelo. E o meu irmão tem mais possibilidade de ficar também? Sim, a calvície ela tem uma predisposição genética, tanto é que o nome mesmo conhecido pelos dermatologistas é alopécia androgenética. Então ela tem um perfil, um gene relacionado com a calvície e se você possui um familiar acometido, existe uma possibilidade de você ter uma predisposição maior, mas isso não é uma determinante, não. Você pode evoluir ou não. E você sabendo que você tem um familiar acometido, você pode procurar um dermatologista para investigar se seus fios, essa queda é normal ou se é uma queda acentuada que pode estar evoluindo para uma alopécia androgenética ou a calvície, como a gente chama. Mesmo quem tem seria calvo, é possível reverter o quadro? A gente consegue restabelecer vários folículos, a gente consegue recrutar. Algumas pessoas já têm perda desses folículos, então não vai ter como voltar, você estimular um novo fio crescer ali, que aquela área que foi perdida, ela não consegue retornar, mas a gente recruta aqueles que estão
para cair. Entendi. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela entrevista. Foi muito útil para mim e para muita gente que está em casa assistindo. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Tá, joia. Obrigada, doutora.